Mas está todo mundo vendo a setinha do Pro? Primeiro, óbvio, você vai elogiar. Elogia. Meu Deus, que coisa mais linda. É uma obra de arte, realmente. Muito bem, gostou. Caraca, Agora, perfeito. ao mesmo tempo que você está elogiando, você está vendo aí, né? Você está vendo que o Pro botou diferentes povos? Sim ou não? Alô? Sim, sim, sim. Sim, os principais, né? Que são os que a gente conhece: sumérios, assírios, acádios, caldeus e amoritas e babilônicos, que é o mesmo povo, né? São nomes diferentes, mas é o mesmo povo. Você olhando essas setinhas, além da beleza dessas setinhas, o que você percebe também? A pergunta de prova, hein? O que você percebe também na setinha, não no conteúdo? Tá com cores diferentes? Tá com cores diferentes. Ok, vamos lá, mais profundo. São tópicos? São tópicos. Ai, eu tô tão agressivo. Ok. Mais. Você destacou os sumérios? Ah! E aí é óbvio, né? Esse professor comunista vermelho destacou os sumérios, porque os sumérios são petistas e os outros são os lixos. Olha, dos caldeus o professor não falou nada. Dos acádios o professor só falou que é o império. Ai, professor comunista. Pergunta: por que tem mais conteúdo dos sumérios do que dos amoritas, por exemplo? Alguém está pensando aí? Porque o professor quis. Por que tem mais conteúdo dos sumérios do que dos outros povos? Gente, usa a cabecinha. Alô? Porque a gente tem mais informação sobre eles? Muito bem. Porque a arqueologia nos trouxe até agora, nos livros, nas publicações, e provavelmente os sumérios deixaram mais informações sobre eles do que os outros povos. Crianças, viram que legal como se faz história e geografia e arqueologia? Pergunta: em algum momento esses nomes apareceram na aula do PRO 30 anos atrás? Não. Porque a PRO era burra? Não. Porque você não tinha essas informações disponibilizadas para a gente. Se eu não me engano, no sexto ano, o conteúdo de Mesopotâmia, se não me engano, 30 anos atrás, era uma página do livro, uma fonte grande, acabava rapidinho. Agora não, porque os estudos se desenvolveram. Então, começando nossos estudos sobre a Mesopotâmia, né, dando linhas gerais, a primeira coisa que eu quero que você veja nessa setinha é o design do nosso mapa. O mar Mediterrâneo é o nosso herói por enquanto. Aqui já tem um spoilerzinho da próxima aula, que você sabe que isso aqui é o Rio Nilo, mas você sabe que a Mesopotâmia ela vai se desenvolver entre dois rios, Rio Tigre e o Rio Eufrates. E aí é legal também, né, para a gente discutir o que significa a palavra Mesopotâmia. Ela vem, né, meso, meio, entre, botamos água. Aí você pega isso entre água, meio da água, fica feia a tradução. A gente traduz Mesopotâmia para uma terra entre rios. Olha que legal, olha que bonito. Aqui também está aquela coisa que a gente já conversou sobre a crescente fértil, né? Você olhar para os mapas e ver que o norte da África e o Oriente Médio, ele está rodeado de desertos, e no norte da África você só tem o maior deserto do mundo. Então, como é que os grupos humanos vão desenvolver civilizações? Uai, a partir do caminho das águas. Então, você tem a região da Mesopotâmia sendo explorada, e você vai ter o Egito aqui daqui a pouco na próxima aula. Agora, você percebe nas setinhas do PRO o cuidado para a gente ter desde sempre. Eu estou falando de diferentes povos.
e vou falar mais dos sumérios, não porque eu torça para os sumérios. Eu vou falar mais dos sumérios, e aí eu vou falar uma coisa para os outros povos não ouvirem. Os sumérios deixaram um legado gigantesco. E os outros povos absorveram e copiaram. Não conta para o caldeu, mas o caldeu não é tão original assim. Então, os sumérios, eles acabam tendo uma importância gigantesca, porque crianças, nessa época, você tem duas escritas conhecidas. A dos egípcios, que são os hieróglifos, ok? Você tem a escrita cuneiforme. Quem desenvolveu isso? Os sumérios. A escrita cuneiforme, professor, eu não sei o que é cuneiforme, vou falar daqui a pouquinho. A escrita cuneiforme, ela foi tão poderosa, foi tão bem feita, tão bem produzida pelos sumérios, que ela acabou sendo absorvida em toda a região da Mesopotâmia. Todo mundo na Mesopotâmia, óbvio, que tinha acesso à escrita, porque você sabe que na Idade Antiga, a escrita é um privilégio de pouquíssimos, não se esqueça disso, tá bom? Aqui, todo mundo que tinha posses, que sabia ler e que era minoria, tinha acesso à escrita cuneiforme. E o que é uma escrita cuneiforme? Vamos lá. Visualiza uma tábua de barro, ok? O barro ainda fresco, barro, argila, tá bom? Tá vendo ela aí na sua frente? Aí pega um pauzinho de sorvete. Pegou o pauzinho? Primeiro chupa o sorvete. Chupou o sorvete? Esperando. Pô, isso. Porque pegar o pauzinho com o sorvete não vai ser agradável. Pega o pauzinho, aí pega essa placa, né, de barro, de argila, ela está úmida ainda, ela não endureceu. E aí você começa a fazer buraquinhos, começa a fazer desenhinhos nessa placa, ok? Bem-vindo à escrita cuneiforme. Você está fazendo cunhas nessa placa. Aí depois essa placa vai para um forno, ou aí essa placa vai secar, e aí ela está registrada. Então tem esse outro detalhe também. A escrita cuneiforme, ela está em placas de argila. Tá? E aí, ela é privilégio de poucos, mas por que a escrita cuneiforme, você viu que eu comecei de trás para frente, tá? Por que a escrita cuneiforme ela se desenvolve? Por que os sumérios fazem uma escrita? E aí, né, quando a gente pensa nos primeiros textos escritos na história da humanidade, né, a Malu toda romântica vai achar que são poemas de amor, histórias de deuses, né, conquistas do espaço, né, o primeiro texto escrito, né, na escrita cuneiforme, é uma oração. Bom, o primeiro texto escrito, e a escrita, ela surge por causa do comércio. Para te desanimar, os primeiros textos da nossa história não são textos, são listas. Tá? São listas de controle, são tabelas de preço, são, como é que fala? Listas de entrada e saída de dinheiro, controle de transações comerciais. É por isso que a escrita surgiu. Para aqueles que têm o comércio na Suméria, consigam se organizar. Então, olha que legal, você tem comércio. E comércio é característica de uma civilização. Então, você tem comércio na Suméria. E aí, por causa do comércio, você vai ter o desenvolvimento de uma escrita. A escrita, num primeiro momento, ela tem pictogramas e que você tem, ó, você viu que o Pro colocou 2 momentos. No primeiro momento, o símbolo significa aquilo que o símbolo está apresentando. Então, se eu botei uma boca, se eu desenhei ela na minha barra de argila, uma boca, o que significa isso? Uma boca. Se eu desenhei uma ave voando, o que significa isso? Uma ave voando.
Ok. Só que, como tudo na vida, a escrita cuneiforme, ela também se desenvolveu. Se não me engano, a escrita cuneiforme tinha mais de 2.000 símbolos. É como se eu falasse para você, você tem 2.000 letras. E quantas letras a gente tem? 23, 26. Bom, é por isso que ela era privilégio de poucos também. Mas a escrita cuneiforme, ela se desenvolveu. E aí os símbolos passaram a ser sons, passaram a ser sílabas, passaram a ser ideias. Eu vou te dar um exemplo. A Malu desenhava lá na placa dela uma casinha. Ok? Lá uma casinha. Estou dando um exemplo idiota. Só que aí, nesse desenvolvimento da escrita cuneiforme, a casinha não significa só uma casinha. A casinha significa um lar, significa um local onde famílias vivem. Tá? Uma ave voando não é só uma ave voando, pode significar liberdade. A boca não é só uma boca, a boca significa que pessoas estão falando, entendeu? Como é que funciona o desenvolvimento do pictograma? Então, os sumérios são os primeiros a desenvolverem esse tipo de escrita na Mesopotâmia. E essa escrita, que, volto a repetir, é privilégio de poucos, mas essa escrita ela vai ser absorvida por toda a região. Então, como eu te ensinei, eu não estou mais falando de mesopotâmicos, eu não estou mais falando de civilização mesopotâmica, eu estou falando de povos da Mesopotâmia, tá? Diferentes povos habitaram essa região. E desses diferentes povos, quem se destacou, ou pelo menos que nos deixou maiores informações até o momento, foram os sumérios. Continuando de onde a gente parou, né, na apresentação dos povos da Mesopotâmia, a gente fez uma longa apresentação sobre isso, a gente havia trabalhado em relação aos sumérios a escrita cuneiforme, e a importância dessa escrita e como ela se disseminou por todo o território da Mesopotâmia, tá? Tá vendo a setinha aqui, ó? Todo esse território, a escrita cuneiforme se disseminou. Agora, qual é a graça dos sumérios? Os sumérios também têm uma questão muito interessante, que são eles os responsáveis pelo desenvolvimento de um negócio que a gente chama de roda. Sim, sim, a roda que você tem lá na sua carroça. São eles, os sumérios, pelo menos as informações que a gente tem até agora, que vão desenvolver esse conceito, que para os egípcios não vai fazer sentido, né? Porque os egípcios estão lá no meio do deserto, com areia para tudo que é lado, eles não vão usar roda, ok? Para carregar aquelas toneladas de pedra para criar as pirâmides. Mas, no caso dos sumérios, elas foram muito importantes. E aí, cara, você já deu para perceber que também os povos da Suméria, eles são um tanto nervosinhos, né? Eles são um tanto guerreiros, né? Eles gostam de brigar um com os outros e com outros lugares também. Então, você vai ter, olha que doido, 5, 6 mil anos atrás, você já vai ter o conceito de carros de guerra, né, puxados por cavalos e graças à roda dos sumérios. Isso é muito doido, tá? Então, esse é um questionamento sobre os sumérios que é sempre bom levantar, né? A inventividade desses caras 5, 6 mil anos atrás. Agora, por que os sumérios, eles são uma civilização? Porque você tem o conceito de sociedade estratificada. Você tem rico e você tem pobre. Tá? E aqui até uma curiosidade, o rei lá é chamado de Patese ou Patese, alguma coisa assim. Tá? Então, lá na Mesopotâmia, você também já tem o desenvolvimento de um conceito que você vai estudar bastante com Pro em relação à Grécia, que é o conceito das cidades-estado, né? Então, você vai ter várias cidades-estado na Suméria e na Mesopotâmia como um todo, e cada cidade-estado, ela é dominada, ela é chefiada por um patese ou por um patese, como quer que você fale aí, tá? E você vai ter algumas cidades extremamente populosas e gigantescas, como Ur e Uruk, tá? Uruk lembra Iraque, e não lembra à toa, não.
porque se você está bom de mapa, você já sacou que hoje essa região toda que foi Mesopotâmia um dia, hoje é a região do Iraque. E é legal porque você tem os arqueólogos ainda trabalhando nas ruínas de de Uruk e de outras cidades que foram feitas naquela época. Cara, eu estou falando de 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. Estou falando de cidades que tem 35 mil pessoas vivendo. É muita coisa, tá? Agora, para essas cidades viverem, tá, num cenário de divisão de tarefas gigantesca, você vai ter que ter comida para todo mundo comer. E aí, o que acontece? Você vai lembrar que logo quando eu acabei a história primitiva, pré-história, que a gente acabou rapidinho com uma aula de Brasil primitivo, você vai lembrar que eu mostrei um quadrinho, né? E na terceira coluna tinha as características econômicas daquilo que a gente chamaria de civilização. E uma dessas características era a agricultura irrigada. Agora você vai plantar e agora você vai dirigir água para essa plantação. E aqui no cenário você tem 2 rios que vão favorecer esse processo, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, tá? Então você vai ter a agricultura num outro nível de desenvolvimento, que logicamente o que vai acontecer na Mesopotâmia? Você vai ter um aumento da produção agrícola, você vai ter comida para esse pessoal. Só que tem um detalhezinho técnico também, geográfico, e de clima também, que você vai ver que o Egito, na medida do possível, o Egito se deu muito bem com as enchentes do Rio Nilo, tá? As enchentes, elas apareciam justamente quando o calendário previa. Aqui no Tigre e no Eufrates, os povos da Mesopotâmia já tiveram mais dificuldades para vislumbrar esse momento de enchente, porque às vezes você estava lá para colher o trigo, caía uma chuva gigantesca, inundava tudo e você perdia toda aquela plantação de trigo naquela época. Tá? Então, o pessoal da Mesopotâmia, sumérios, assírios, acádios, toda essa cambadinha, eles sofreram mais com as inundações do que os egípcios. Todos sofreram, mas os egípcios conseguiram dar uma saída melhor do que eles. Mesmo assim, você vai ver os sumérios com essa preocupação. Então, você vai ter construção de obras hidráulicas para justamente conter essa água, conter essa vazão da água em momentos de enchente. Então, você vai ter construção de diques, você vai ter construção de canais, tá? Tudo isso para direcionar a água de uma forma que vá fazer a sua agricultura dar um resultado melhor no final da brincadeira. Então, caras, a gente está falando de uma população, né, dos sumérios, que olha o poder que esses caras tiveram e olha como eles se desenvolveram 5 mil anos atrás, tá? É muito bacana. E aí eu volto também ao que a gente conversou no início dessa aula sobre a Pro de 30 anos atrás, né? Ela não nos ensinou tudo isso, tá? Ela não nos ensinou tudo isso porque ela não tinha tudo isso que a gente tem agora em mãos, né? Vou dar um exemplo idiota. 30 anos atrás, 40 anos atrás, sairia um livro sobre a Mesopotâmia, ok? Hoje vai sair um livro sobre os sumérios. Sacou a diferença? Né? Porque você tem bastante material, a arqueologia trabalha e trabalhou bastante nessa região. Tá? É muito bacana nesse cenário. Bom, o que mais nós temos para falar sobre os sumérios? Aqui é um dos primeiros povos a se estabelecer nessa região, tá? Não pode esquecer disso aqui, gente. Aí eu já tenho também a criação de uma mitologia. Os sumérios, assim como o pessoal todo da Mesopotâmia, eles serão, assim como o pessoal todo do mundo antigo, só o povo não será politeísta, que a gente vai estudar esse povo daqui a pouquinho. Todos os outros que a gente tem conhecimento até hoje, eles são politeístas, ok? Mas professor, eu não sei o que é politeísta. Aí tudo bem, politeísta é aquele que acredita, é aquele que crê em vários deuses, em muitos deuses. Tudo bem? Ok? Bom, você tem nas cidades sumérias, né, nas cidades-estado, é sempre bom usar o termo cidades-estado, tá? Você tem uma divisão de tarefas gigantesca, tá? Então, você tem várias
você tem o comércio, você tem o pessoal das obras, você tem o pessoal de armazenamento dessa comida, então você tem uma complexidade no mundo do trabalho que você não tinha na pré-história, tá? Por isso, entre outras coisas, que a gente está vendo um momento novo da história do ser humano, que é o momento do estabelecimento daquilo que a gente vai chamar de civilização, ok? Beleza? Eu acho que sobre os sumérios a gente já falou tudo. Agora, cabe aqui, ó, um parênteses pequenininho sobre os acádios e também sobre os assírios. Eu também poderia ter falado isso sobre os assírios. Tanto acádios quanto assírios, eles arrumaram muitas confusões, né? E formaram impérios. Então, é legal você perceber que houve um momento de auge dos sumérios, e aí houve uma decadência. Houve um momento de auge dos acádios, houve decadência. Momento de auge dos assírios, e aí a decadência. Momento de auge dos amoritas, né, dos babilônicos, tá? E depois uma decadência. É interessante essa dinâmica na Mesopotâmia, tá? Então, por favor, aluno do primeiro ano, não esqueça que estamos falando de diferentes povos. É fato, é evidente que esses povos foram assimilando de outros povos da mesma região coisas bacanas. Então, cara, se a roda é um troço que facilita nosso trabalho, não é porque foi o sumério que eu não vou usar. Ah, gente, foi o sumério, eu não vou usar a roda, não quero saber de roda. Ah, eu vou carregar no colo, no lombo. Não, não vai. Você vai usar a roda. A mesma coisa a escrita. A escrita, ela vai facilitar a organização da vida diária, né? E como eu disse há pouco tempo, alguns minutos atrás, a escrita, ela serve para controlar as transações comerciais, para saber quanto está entrando, quanto está saindo, tá? Então, ela entra como uma, entre aspas, personagem principal nesse conceito. Então, não é porque ela foi criada pelos sumérios que os acádios vão falar, não, a gente não quer. Não, vai usar sim, ponto final, tá? Você vai ver um pouco disso, bastante disso quando a gente for para o Egito daqui a pouco, quando você conhecer a civilização da Núbia, tá? Que eu também não estudei 30 anos atrás, eu só estudei o Egito. Agora não, o meu aluno estuda o Egito e estuda a Núbia também, tá? Então é interessante você perceber como são dinâmicas as relações na Mesopotâmia, certinho? Bom, mais a título de curiosidade, e a gente tendo tempo semana que vem, eu vou querer fazer uma leitura do famoso Código de Hammurabi, porque tem alguns artigos no livro de vocês, e aí a gente faz. Se der tempo ainda, a gente pega hoje, eu acho que dá tempo, aí a gente pega e dá uma olhada. O que é o Código de Hammurabi? Então, vamos lá. Você tem que entender que a civilização, ela é diferente daquilo que a gente chama de barbárie, beleza? Então, por exemplo, hoje você tem no Brasil o conceito de civilização. No mundo ocidental, no mundo oriental, o conceito de civilização. Então, alerta para deboche aí, tá? Então, se nós vivemos na era da civilização, a gente aprendeu que, como civilização, a gente tem o quê? Que respeitar o outro, que aceitar o outro, que bater no outro porque o outro veste vermelho não é bonito, é pecado, tá? Que ignorar as verdades que estão aí para todos verem não é inteligente, que ignorar que vírus existe, que o planeta é redondo, não é inteligente, tá? Então, na era da civilização, a gente, quando fala civilização, a gente pensa num outro nível, até de pensamento de relações sociais. Por exemplo, nós temos leis, e tem uma lei muito legal no mundo, é que se você rouba, você vai preso. Se você mata, você vai preso. E aí, o que acontece? Você é preso por uma polícia e aí você vai ser julgado. E aí você vai ter um juiz que vai te julgar, não pela cor da sua pele, não pela quantidade de grana que você tem na carteira. Isso é civilização, né? Você vai ser julgado pelo crime que você cometeu. Então, se foi um crime bárbaro, você vai ficar preso 50 anos. E aí, o que acontece? Numa civilização, você vai estar preso por 50 anos. Olha que bacana. Civilização se pressupõe isso, ok?
civilização se pressupõe que a gente não pode ignorar a história, por exemplo, que a gente não pode inventar uma outra história daquilo que todo mundo sabe que aconteceu, tá? Isso é civilização, certo? Quando você volta 5.000 anos atrás, você não tem... Você tem a palavra civilização, né? Você viu os conceitos aqui. Mas, por exemplo, sobre leis, você não tem muito isso claro, né? Você não tem um livrinho, você não tem... as coisas 5, 6 mil anos atrás são muito resolvidas assim na violência, na porrada, e não são resolvidas, né? E aí vem o tal do Hammurabi, rei Amorita. Ele é um rei, tá? O rei Hammurabi, que vai querer botar ordem nessa bagunça toda e vai falar assim o seguinte, bem bravinho, falar, agora quem vai mandar sou eu, vai ter um livrinho aí, tá ok? E aí no livrinho você vai ter leis aí, tá ok? Se você fizer coisa, você vai ser punido, entendeu? Tá bom? Tá? Provavelmente ele deve ter mandado o jornalista que fez alguma pergunta, cala a boca aí, tá ok? Fica quieto, certo? Mas aí faz sentido o código de Hammurabi. Por que, criança, faz sentido? Você tem que pensar que no mundo de 5.000 anos atrás, onde já era civilização, mas as coisas eram resolvidas na base da barbárie, o código de Hammurabi, ele vem para arrumar a bagunça. Por que eu estou dando todo esse preâmbulo? Porque o código de Hammurabi, pessoas, é extremamente radical. Bom, se a Luísa matou alguém, qual será a punição da Luísa pelo código de Hammurabi? Ela será morta. Se o neto, ele é um engenheiro, 5.000 anos atrás, construiu uma casa, e essa casa matou 5 pessoas de uma família, o que vai acontecer com o neto? A casa do neto será derrubada e a família dele será morta. Então, é aquela coisa que a gente escreve aqui, do olho por olho, dente por dente. Né? Então, se o Gustavo roubou um pedaço de pão na feira, roubar não é legal, vocês aprenderam, mas ele estava com fome, mas ele roubou e foi pego, qual vai ser a punição do Gustavo? A mãozinha do Gustavo será cortada, e aí todo mundo na cidade-estado sabe que quem tem a mão cortada é bandido, é ladrão, então já vai ficar esperto, ok? Então, para a gente, nós que hoje vivemos numa civilização super bacana, que aceita todas as diferenças, que, caramba, né? Pô, viver agora é muito legal, né? Você sabe que há justiça, né? Que, poxa vida, eu fico até emocionado quando eu falo desse período que a gente vive agora, de civilização. Só que 5.000 anos atrás, o Código de Hammurabi, ele é necessário porque tá uma zona. Tá entendendo? Só que é óbvio que 5.000 anos depois, a gente não vai botar o código de Hammurabi em prática, porque o que aconteceu com a gente? A gente se desenvolveu como ser humano. Hoje, 5.000 anos depois, alerta de deboche, nós estamos melhores, nós somos mais bacanas, nós sabemos lidar com as diferenças, né? Então, nós sabemos que, mesmo que se o cara é muito rico, e ele cometeu um crime, esse cara será punido pelo crime dele e pagará a dívida dele. E aí tem um negócio legal na nossa civilização também, que eu acho muito bacana. Então, você cometeu um crime, você foi punido, você ficará preso por 8 anos. Ficou preso os 8 anos. Quando você saiu, você aprendeu nesses 8 anos, você se arrependeu, você aprendeu, e aí, quando você saiu da cadeia, você é um novo homem, você é uma nova mulher. É isso que a sociedade diz quando a gente bota nossos presos na prisão, certo? Porque a prisão é um processo de recondicionar, eu não sei se é essa a palavra certa, de ensinar aquele que cometeu um delito a não cometer mais. Né? E no Brasil, obviamente, você sabe isso, né? A gente prende a pessoa e nunca mais essa pessoa voltará para a cadeia porque ela aprendeu direitinho, né? Ai, ai. Bom, o fato é que o tal do Código de Hammurabi deu certo, na medida do possível, tá? E ele é muito cruel para a sociedade de hoje, tá? Hoje você não vai... tem uma coisa muito legal, né? Que das muitas coisas que me xingam,
Uma delas é de que eu defendo bandido, né? Porque tem muita gente que acha que bandido bom é bandido morto, né? Tem muita gente. No Brasil até que não, mas nos Estados Unidos tem bastante gente que defende. Não, o Brasil não. O Brasil está vivendo um período bacana agora, nesse sentido. Mas já teve no Brasil muita gente que acreditava que bandido bom é bandido morto. Só que aí qual é o meu argumento? Se nós somos uma civilização, nós não vamos lidar como o bandido, a gente não vai agir como o bandido age, certo? Então, se o bandido é um assassino, se o cara é um assassino, nós não vamos lidar com ele como ele lida com a gente, porque nós somos civilização. Então, se ele matou a minha família inteira, é um baita de um crime, concorda? Se na nossa civilização tem prisão perpétua, o que vai acontecer? Ele vai ser preso pela vida toda. Daqui a 30 anos, a gente conversa com ele de novo e vê se ele se redimiu, se ele melhorou como ser humano, tá entendendo? É isso que o Alexandre da Costa defende. Eu não defendo a pena de morte, porque num país como o Brasil, agora falando muito sério, já tem a pena de morte, né? A pena de morte, ela já aparece em todas as favelas, com farol desligado, com carro devagarzinho, para pegar o primeiro menino negro que estiver na rua ali. A pena de morte, ela já existe no Brasil. Então, por isso que eu não voto pela pena de morte, porque nós somos civilização, nós não somos barbárie. Nós não vivemos mais 5.000 anos atrás, tá? Que sim, na época, o Código de Hammurabi, ele vai chegar para organizar toda aquela baderna, toda aquela bagunça, tá? Só que agora, 5.000 anos depois, a gente se desenvolveu como ser humano, então a gente aprendeu, a gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado, e é legal, né, uma vez, quando eu trabalhava para o Diário Popular, aí eu já, né, aquela coisa que o meu editor chamava de defensor de pobre e bandido, aí, por ser, entre aspas, defensor de pobre e bandido, me chamaram para um debate numa rádio, e aí estava lá nossa, qual que é o nome dele? Coronel, capitão, não lembro o nome dele, o Biratão, alguma coisa, que foi um dos responsáveis pelo 111 da casa de detenção, foi um dos caras que falou, entra para matar todo mundo, né? E era muito engraçado, porque eu falei isso, do jeito que eu falei agora, eu falei 20 anos atrás, e aí eu lembro do coronel, ele tinha um bigode, ele me olhava, coronel, capitão, não lembro, de verdade. Aí ele olhava para minha cara e aí ele falava, você fala isso porque ninguém matou a sua família, porque ninguém... É um discurso, caramba, é um discurso tão, sei lá, né, cara? É uma coisa de sociedade, né? E se você é cristão, você concorda comigo, né? Porque você aprendeu com o tal do Cristo a perdoar. Olha só, hein? Para pensar na cama. Entendeu? Mas, 5.000 anos atrás, o Código de Hammurabi, ele era necessário. Beleza, crianças? Essa é a tal da Mesopotâmia. Você viu? Rapidinho, não muito complicado, a setinha tem bastante coisa, mas eu acho que dá para a gente ter um panorama geral das coisas, para a gente já mergulhar no Egito, que o Egito eu sei que é um conteúdo que muita gente gosta, tá? Então aí o Pro também gosta, mas o Pro também gosta desse negócio aqui de Mesopotâmia. Então, só para concluir, se num belo dia o professor falar que a prova está sendo feita em 2020 e o professor escrever mesopotâmicos, você vai dar uma puxada de orelha no professor e vai falar, Pro, tá errado, porque o sumério não é igual ao acádio. Professor, estamos falando de povos da Mesopotâmia. Tudo bem? Ok?